Bom, prometi, estou de volta. Vamos lá agora, vamos aí para o nosso momento que é a revisão. Vamos juntos? Olha ali, vamos revisar a nossa aula 47.2, beleza? Vamos então entender que a importância de ler, né? Nós estamos trabalhando aí a revisão da interpretação, certo? Mas para interpretar você precisa ter a consciência de que é importante ler. Certo? Então, a leitura, ela nos ajuda a melhorar a compreensão. Por isso, não podemos resolver questões de interpretação de texto somente com o achismo, tá certo? A importância de ler, essa é a chamada, é o bordão nosso desta aula, tá certo? E aqui a gente deixa as dicas de interpretação para você, tanto de questões tanto para texto. Primeira dica é: leia todo o texto pausadamente. Releia o texto, marque todas as palavras que não sabe o significado. Aí tem que ler sempre com dicionário, certo? Veja o significado de cada uma delas no dicionário e anota certinho, faça a sua listagem, né? Eu, quando estou lendo, eu circulo a palavra, né, a lápis, claro, e aí coloco bem no cantinho, pequenininho, o significado, para quando eu voltar uma nova leitura já está lá. Veja o significado de cada palavra, uma delas aí no dicionário e anote. Atenção que isso aqui repetido, né? Beleza? Muito bem. Elabore uma pergunta para cada parágrafo. Isso é uma estratégia bem legal, certo? E aí você também vai dar a resposta. Outra dica é: questione forma usada para escrever. Mas por que o autor escreveu assim? Né? O que o autor estava pensando? Para quem? Por quê? Então faça sempre esse questionamento sobre a forma como o autor usou para produzir o texto. E por último, a dica é: faça um novo texto com as suas palavras, mas siga as ideias do autor, ok? E assim, olha só, leia mais. Para quê? Vamos encerrar agora a revisão com essas dicas para você. Leia mais, vamos ali na tela. Ler é beber e comer. O espírito que não lê emagrece como o corpo que não come. Não sou eu que estou dizendo não, gente, tá? Vitor Hugo, grande Vitor Hugo. Olha só, temos aqui Mark falando o seguinte: o homem que não lê bons livros não tem nenhuma vantagem sobre o homem que não sabe ler. E para encerrar, quem não lê, mal ouve, mal fala, mal vê. Monteiro Lobato, aqui para encerrar a nossa revisão, tá certo? Valeu, muito bem. E aí então a gente se vê lá no Tirando Dúvidas. Valeu, até lá! Muito bem, estou de volta, né? Então tá, vamos aí para aquele momento agora que é a correção das atividades, tá certo? E aí você, com certeza, já tem seu gabarito preparado, vamos agora conferi-lo, né? Tá certo? E como é que você resolve? Conta aí para mim as suas atividades. Você faz individual, em dupla, ou todo mundo faz coletivo, hein? Eu gosto muito de trabalhar em conjunto, em dupla, né? Ou toda a turma. Diz aí, professor presencial, como é que está essa interatividade na correção das atividades? Muito bem. Olha só, vou liberar para vocês já então a questão número 1. Vamos lá? Então, tirando dúvida, questão número 1. Relatório. Jorge Miguel. Senhor superintendente, tendo sido designado por Vossa Senhoria para apurar as denúncias de irregularidades ocorridas no aeroporto de Marília, submeto à apreciação de Vossa Senhoria o relatório das diligências que nesse sentido efetuei. No dia 23 de junho de 1988, dirigi-me ao senhor Raimundo Alves Correia, encarregado do aeroporto daquela cidade, para que permitisse fosse interrogado o funcionário João Romão, acusado de ter furtado uma máquina de escrever Olivetti número 146.801, pertencente ao patrimônio do aeroporto. O acusado relatou-nos
que realmente havia levado a máquina para casa na sexta-feira, 18 de março de 1988, apenas para executar algumas tarefas de caráter particular. Não a devolveu na segunda-feira, dia 21 de março, porque faltou ao serviço por motivo de doença. Quando retornou ao serviço dia 28 de março, devolveu a máquina. A doença do acusado está comprovada pelo atestado que segue anexo ao presente relatório. A devolução da máquina no dia 28 de março foi confirmada pelo senhor Raimundo Alves Correia. Do exposto, conclui-se que parece infundada a acusação. Não houve vontade de subtrair a máquina, mas apenas negligência do acusado em levar para casa um bem público para executar tarefa particular. Foi irresponsável. Não cometeu qualquer ato criminoso. Não me convence seja necessário impor-se a instauração de processo administrativo. O funcionário deve ser repreendido pela negligência que cometeu. É o que me cumpre levar ao conhecimento de Vossa Senhoria. Aproveito a oportunidade para apresentar-lhe protestos de minha distinta consideração. São Paulo, 25 de junho de 1988, Cláudio da Costa. Comando da questão. O relatório, o gênero relatório, é um texto de tipo, letra A, argumentativo, letra B, descritivo, letra C, poético, letra D, narrativo, letra E, dramático. Vamos lá! Qual o seu gabarito? Vejam que Cláudio da Costa relatou, né? Qual texto ele utilizou, qual tipologia textual ele utilizou, ou quais tipos de texto, mais de um tipo de texto, porque você, já tem condições de analisar dessa maneira, já teve aula de tipologia textual, de gêneros textual, já viu que um texto se produz com mais de um tipo textual, certo? E aí? Ele está ali argumentando, ele está colocando ali a sua opinião, ele está colocando aí uma tese, ele está descrevendo como essa máquina, como foi o momento, ele está sendo poético, né? Ou ele está sendo dramático ali, ou ele está contando, ele está narrando. Qual é essa tipologia então? Ah, beleza! Parabéns! Você marcou a letra D. Muito bem. Cláudio da Costa, buscou pela necessidade de escrever ali, contar através do gênero relatório. E o texto que ele utilizou, o que predominou nesse texto é o narrativo. Certo? Gabarito letra D. Muito bem. Vamos aí para a próxima. Então, a finalidade principal do texto é, letra A, documentar oficialmente um ato irregular, ainda dentro do relatório. Qual é a finalidade do texto? Documentar oficialmente um ato irregular, letra B, discutir um tema polêmico, letra C, fornecer dados para uma investigação, letra D, orientar o superior na tomada de uma decisão e letra E, indicar funcionários passíveis de punição. E agora, José? Qual foi a finalidade do texto? Documentar, ele relatou, ele contou ali um ato, de irregularidade.
a finalidade do relatório, que tem um texto em que ele conta, né? Ali em que ele narra para orientar o superior na tomada de uma decisão, certo? Então, não foi um relatório ali para documentar oficialmente o ato irregular. Não foi para esse. Esse não foi a finalidade dele fazer aquele relatório. Nem de discutir um tema polêmico. Muito menos fornecer apenas dados para uma investigação, né? E nem indicar funcionário aí possível de punição. E sim para orientar, né, o chefe ali maior, o superior, para que fosse aí tomada uma decisão frente a esse funcionário, esse servidor, né, esse que fez aí, cometeu esse ato, certo? Muito bem. Questão 3. Não constam no relatório lido. Se você leu com atenção, vai matar isso aqui rapidinho. Não constam aí no relatório, não constam ou não constam, né? No relatório lido. Letra A, uma fórmula de cortesia final. B, o cargo da autoridade a quem é dirigido, né? Letra C, o relato dos fatos ocorridos. D, uma preocupação literária do autor. Letra E, as conclusões dos fatos analisados. E agora? O que não consta? Um relatório, ele vai aí narrar, ele contou, né, o que foi feito, por quê, como, por que levou a máquina, por que não devolveu, né? Então, assim, há uma fórmula de cortesia no final? Tem, né? Ele diz que não é para ser punido, né, e tal, né? Não é isso lá no final? Então, não é a letra A, porque isso consta no relatório. O cargo da autoridade a quem é dirigido também tem bem no início, né? Lá o cargo da autoridade. O relato dos fatos ocorridos, esse é que consta mesmo, que a gente está dizendo que ele está contando, então tem o relato. Então, se tem, não é o que nós estamos procurando, porque o gabarito, né, tem que chegar aqui, ó, não constam no relatório lido. Letra D, uma preocupação literária do autor, ou letra E, as conclusões dos fatos analisados. As conclusões estão lá, pontuadas uma a uma. Então, o que não consta no relatório? Exatamente uma preocupação literária do autor. Gabarito, letra D. Não temos nada literário ali, certo? É um texto que conta aí os fatos, narra, né, os fatos aí analisados, ok? É não literário, não tem nada ali com preocupação literária. Questão 4. Vamos lá, vamos à leitura. Um anjo dorme aqui, na aurora apenas. Desse adeus ao brilhar das açucenas. Em ter da vida alevantado o véu. Rosa tocada do cruel granizo. Cedo finou-se e no infantil sorriso passou do berço para brincar no céu. É um trecho da poesia, né, de Casimiro de Abreu. Comando da questão. Marque a alternativa que indica o tema do texto. Agora apertou, né? Marque a alternativa que indica o tema do texto. Para encontrar esse tema, para você interpretar e chegar no gabarito, temos que interpretar, né, aqui esses versos. Olha só, né? Cedo finou-se do infantil sorriso, passou do berço para brincar no céu, né? Gente, A, o nascimento de uma criança. B, a inocência de uma criança. C, o sofrimento pela morte de uma criança. D, a morte de uma criança. E o apego do autor por uma certa criança. Qual o gabarito? Qual o gabarito da questão? Vamos lá! Um anjo dorme aqui, na aurora apenas. Disse adeus ao brilhar das açucenas. Em ter da vida levantado o véu. Rosa tocada do cruel granizo.
Cedo finou-se no infantil, ó, infantil sorriso. Passou do berço para brincar no céu. Então, a alternativa que indica o tema do texto, eu marquei para vocês ali, claro, a letra D, gente, ó, a morte de uma criança. Presente, né, aqui onde eu já destaquei, no verso que diz, cedo finou-se e no infantil sorriso. Então, na interpretação, né, pelas pistas aí no texto, na poesia, nesses versos, chegamos aí ao gabarito da letra D. Não podia ser jamais, né, gente, o nascimento, certo? Olha só, passou do berço para brincar no céu. Não pode ser o nascimento. Também não é só a inocência de uma criança. O sofrimento pela morte de uma criança não apresenta essa questão do sofrimento, mas sim de que a morte de uma criança. E o apego do autor por uma criança também, do autor a gente não consegue, né? Porque o autor produziu a poesia falando sobre a morte de uma criança, tá? E que sim, né? Esse apego dele ali. Vamos lá, chegou a hora do Se Liga no Enem. Temos aí a questão, olha, trazendo para vocês Assum Preto, né, de Luiz Gonzaga. Tudo em volta é só beleza, sol de abril e a mata em flor. Mas Assum Preto, cego no zóio, não vendo a luz, ai, canta de dó. Mas Assum Preto, cego do zóio, não vendo a luz, ai, canta de dó. Talvez por ignorância ou maldade das pior. Furar o zóio do Assum Preto. Assum Preto vive sorto, mas não pode avoar. 1000 vezes acima de uma gaiola, desde que o céu, ai, pudesse olhar. 1000 vezes acima de uma gaiola, desde que o céu, ai, pudesse olhar. Assum Preto, meu cantar, é tão triste como o teu. Também roubaram o meu amor, que era a luz, ai, do zóio, meu amor. Também roubaram o meu amor, que era a luz, ai, do zóio meus. Bom, o comando da questão. A respeito da tipologia textual e da linguagem utilizada nesse fragmento, é correto afirmar que se trata de um texto. Letra A, descritivo, em que a variante linguística ocorre no nível sintático, né? Letra B, injuntivo, destacando o uso de linguagem informal. C, descritivo, com realce ao uso da linguagem conotativa. D, narrativo, com predomínio de linguagem coloquial. E, expositivo, em que ressai uma variedade de linguagem regionalista. Bem, nós vimos aqui, olha só, né? Claro que você já entendeu que nós aqui estamos para a variação linguística, né? E nós temos aí, olha só, que sorte, né? Ele fala, fro, mata em flor, né? Assum Preto. Temos outra palavra que marca aí essa variedade. Roubaram, olha aí, roubaram, né? Bom, são pistas. E aí você chegou em qual gabarito? Letra D, é uma narrativa? Sim, é uma narrativa, né? Com predomínio da linguagem aí coloquial, certo? Muito bem. Então as pistas coloquei lá dentro da poesia para vocês. Por quê? Olha só. Na música, né? O gênero é música. O Assum Preto é o título. Ela vem relatando o sofrimento de um pássaro, cujos olhos foram mutilados para que passasse a cantar melhor, certo? Então o texto ele é todo aí de caráter narrativo, marcado por uma variação linguística, né? E ela é essa variação coloquial, né? Caracterizada a identidade do nordestino brasileiro, percebida pelos exemplos. Olha, né? Em vez de olhar, roubaram, ao invés de roubaram, certo? Essa variante aí coloquial. Beleza, muito bem, então vamos aí agora para o nosso clube de leitura, trazendo, né, aí a marca de uma lágrima para a unidade 2. E é claro que eu quero encerrar, né, dizendo que nós temos aí o nosso clube de leitura acontecendo.
de acordo com a sua realidade. E aqui, em homenagem a todos os nossos alunos de mediação, primeiro ano, a turma da Escola Angelina dos Anjos, professora Enedi, a turma Mediação de Costa Marques, turma A, beleza? Muito bem, diretor, vamos encerrar juntos aqui, certo? E vamos à mensagem dizendo para você, olha lá, estudar é a fonte de juventude. Quanto mais estudo, mais necessário de conhecimento. Mais necessito de conhecimentos. Beleza, valeu, até a próxima.